é fundamental. Jesus mesmo dizia no seu famoso Sermão da Montanha, assim que Jesus foi batizado por João Batista, Jesus mudou de personalidade. De um cara que não aparecia, de um cara que ficava só na Galileia, ele mudou profundamente. Ele se tornou um cara que começou a ir de cidade em cidade pregando. Um dia em Betânia, 2, depois 3 dias em Cafarnaum, depois mais 3 dias em Jope, uma semana em Jerusalém. Por isso que ele aparece. Não tem biografia dele anterior, ele ficava lá na Galileia fazendo móveis rústicos. Mas quando ele foi batizado por João Batista, ele mudou. Ele começou a ser um homem que servia a todos profundamente, que se doava. Isso marcou a história. Então, na tradição xamânica, você passar por iniciações desde a infância para se tornar aquele que serve, aquele que doa, e não aquele que só quer receber. Na Bíblia mesmo, a sogra de Pedro, um dos primeiros milagres de Jesus, foi a cura da sogra de Pedro. Jesus curou a sogra de Pedro, ela tratou de se levantar da cama e começou a servi-los. Você pode ver isso no Evangelho. Porque você pode ver até uma cura aqui nessa casa, uma cura com médico, uma cura com terapeuta, mas talvez ela não seja permanente. Se você não se levantar imediatamente, passa a servir. É isso que diz a tradição evangélica. A tradição está nos evangelhos. Então, a partir daquele período lá do xamanismo, e depois pegando vários povos como Egito, China, Índia, na Grécia você tinha os mistérios de Eleusis. Você morria do seu egoísmo, essa tendência de ser servido e só querer receber, e renascia como um homem que se doava, que fazia o bem ao próximo continuamente. Nos mistérios de Eleusis, Platão passou pela iniciação em Eleusis. Você tinha os rituais egípcios, de artes, de maneira que, na tradição hebraica também tinha isso. Por isso que Jesus se espantou quando Nicodemos não entendeu. Por quê? Abraão. Você esquece que o nome de Abraão, o pai, o patriarca dos judeus, era Abraão? De forma nenhuma. E que a esposa dele se chamava Sara, é Arrone, como a gente diz no Rio de Janeiro, é Arrone. Alguém aqui sabe o nome anterior de Abraão? Abraão. E de Sara? Sarai. Se não está cumprindo a Deus de Deus. Parabéns. 1 em 200, está muito bom. A média. Por que Abraão mudou para Abraão? Por que Sarai virou Sara? É só traduzir do hebraico, é simples, traduzir do hebraico para o português. Abraão significa homem nervoso, exaltado, polêmico. Cara nervoso. E Sarai significa mulher que briga. Então imagina um casal, vai ter harmonia no ar. Né? O cara é nervoso, a mulher briga. Vai rolar, vai rolar harmonia? Não vai. Agora, Abraão, olha só, Abraão, pai de uma grande multidão. Abraão era rico em todos os sentidos. Abraão foi o primeiro milionário da Bíblia. Tinha boa vontade, tinha camelo. Abraão tinha um transportador. Camelo era estabelecido da época. Está na Bíblia. Gênesis capítulo 13. Para a gente matar a cobra e mostrar a cobra morta. Se mostrar o pau, a cobra pode ter fugido, né? Hoje a gente tem um pouco mais de lógica nos ditados. Você mata a cobra e mostra a cobra morta aqui. Ó. Abraão é Gênesis capítulo 13. Abraão foi milionário de tudo. De cultura, de sabedoria. E Sara, princesa, soberana, mudou a vida dos caras, mudou. Passou a ter ar-condicionado nas tendas, toda a história. De formas que também Jacó, que foi neto de Abraão, né? Neto de Abraão. Jacó, qual foi o nome que ele ganhou? Aquele ali não vai, já conhece muita Bíblia. Vamos ver outro. Depois ela responde. Alguém que sabe qual foi o nome de Jacó? Quando ele mudou, porque o Jacó era um canalha, não valia para nada, né? Ele roubou, ele queria receber, ele queria ganhar, ele roubou a primogenitura, ele não está ninguém, mas ele roubou a primogenitura de Esaú, seu irmão, fingiu que era Esaú. Esaú era peludo, né? E o Jacó era vizinho, ele colocou uma pele cheia de pelo para o pai Isaac, né? Abençoá-lo, o pai dele, Isaac, filho de Abraão. Ele abençoou e roubou a primogenitura, era um canalha, safado, ladrão.
Não é? Quem aqui sabe o novo nome inicial quando Jacó morreu? E a nossa amiga, nem a nossa amiga sabe. Israel. Israel não é nome de povo, é nome próprio. Jacó se encontrou com um anjo na escuridão ali no deserto, lutou com o homem até que a madrugada toda, venceu o anjo, o anjo falou, olha, você foi iniciado, de agora em diante, sua nome não mais será Jacó, vai ser Israel. Nem vou dizer o nome que significa Israel, vocês vão procurar um pouco para ficar curiosos. A boa parte que dá uma curiosidade, então fica todo mundo no mole. Virou Israel. Israel teve 12 filhos. Daí os 12 filhos de Israel que depois virou o povo de Israel. Mas Jesus de Nazaré virou Jesus Cristo. E aí apareceu na história. O apóstolo Paulo não tinha nome de Paulo, era Saulo. Pedro não era Pedro. Pedro significa firmeza. Quem deu esse nome iniciático para Simão? O nome do caboclo era Simão. Simão. Jesus chegou para Simão e falou assim, Simão, de hoje em diante, você está iniciado, você não vai ter pedra, firmeza. E essa história que eu quero te falar, né? Sentir firmeza. Pedro era firmeza. De vez em quando Pedro vacilava, aí Jesus chamava de Simão, Simão, o galo vai cantar e tu vai me negar, Simão. Olha só. Não é assim, quando você estava gravado, Jesus amava Pedro. Simão Pedro, a gente chamava Pedro de Simão Pedro, quando ele estava falando no meio, não tinha decidido ainda, né? De forma que, na tradição hebraica, é possível, sim, você mudar as personalidades. Uma coisa que na psicologia clínica nós não imaginávamos. Achávamos que só os casos doentivos tinham alteração da personalidade. Mas há essa possibilidade do Dr. Brown. Se a pessoa tiver energia suficiente, instrução suficiente, ela poderá mudar de personalidade. Agora, qual é o método hebraico de mudança de personalidade? Bem, João Batista vai dar o toque. Foi por aí que eu comecei a perceber como é que era o caminho hebraico, iniciático. É que não está na Bíblia, mas está meio perdido. Você tem que olhar aquilo com olhar de terapeuta, de analista mesmo. Primeiro, João Batista deu um toque. No Evangelho de Lucas, você vai ver dizendo o seguinte, logo no capítulo 3, preparai os caminhos do Senhor. Ou seja, em parte é você que faz. Porque tem 3 maneiras de você mudar a sua personalidade. Uma, por trauma. Tem uma guerra, holocausto, prisão, você pode mudar profundamente. Não é um bom método, não aconselho a vocês. Acidente, morte de parente, raio de guerra. É meio complicado isso. Segundo método, o esforço próprio. É terrível. Só 5% das pessoas, a 20%, vão conseguir parar de beber, vão conseguir parar de usar cocaína, de comprar, de consumir, de comer errado. Então, o esforço próprio é horrível, porque tem aquela luta que eu falei para vocês, entre o desejo e a vontade. Você deseja uma coisa ruim e quer uma coisa boa. Mas na luta, vai ganhar normalmente o desejo. Direto é um exemplo típico disso, álcool, cocaína, heroína, maconha. E tem um terceiro método, que é o método iniciático dos xamãs e também dos hebreus, que é você contar com o auxílio da força divina. Mas um pedaço é seu. Então, eu fazendo uma metáfora para acelerar o processo para vocês, eu diria que imagine que você quer se bronzear. Uma parte do trabalho de bronzeamento é você tem que preparar os caminhos para o sol. Como João Batista pedia que nós preparássemos os caminhos para o Senhor. Você tem que ir até a piscina, colocar a roupa adequada, passar um bronzeador, se deitar ao sol, até ali você. É uma parte ativa. Depois vem uma parte receptiva, você tem que aguardar, porque não cabe mais a você. Não é mais com você, é o sol. Eu diria assim, há um Salmo 37, versículo 5, que nos diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele fará. Vamos comparar com o bronzeamento para a gente entender como celebrar.